Para darmos início ao nosso culto, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 113, para que possamos fazer a leitura nessa manhã deste Salmo. Salmo 113. Se não houver impedimento, eu convido os irmãos a colocarem-se de pé, para que nós possamos fazer a leitura deste salmo nessa manhã. Salmo 113, a partir do verso 1 nós lemos o seguinte: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre o mar, e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos orar nessa manhã. Vamos bendizer ao nome do nosso Deus, o nosso Senhor, e agradecê-lo pela dádiva de em vida e em comunhão podermos ofertar a Ele um culto de gratidão, um culto de ação de graças, porque Ele é digno disso, amém? Senhor, nós exaltamos ao Teu nome, Te bendizemos e glorificamos. Te agradecemos porque temos experimentado o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu zelo para conosco. Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Toma, ó Deus, a adoração que Te oferecemos nessa manhã e seja exaltado em nosso meio. Deus, nós dependemos de Ti e cada dia que passa, ó Pai, temos aprendido ainda mais a depender de Ti. Nos reunimos, ó Deus, com um único propósito, com um único objetivo: exaltar, engrandecer e bendizer ao Senhor. Deus, recebe o nosso culto. Por mais simples que ele seja, queremos, ó Deus, que o Senhor receba de coração, porque nos reunimos nessa manhã, não para angariar valores ou favores dessa terra, mas para exaltar aquele que é, que era e que há de vir. A Ti, ó Deus, seja honra, a Ti, ó Pai, seja glória. Tu és digno de tudo, ó Pai. Amém? Vamos orar, vamos louvar agora ao Senhor. Ao final do nosso momento de louvor, as crianças podem se dirigir à salinha, terão culto depois do momento de louvor. Vocês escutem direito, vocês são mais novos que eu. Depois, tá bom? Pra quê? Pra eu não fazer exatamente o que eu fiz, mandar os meninos voltar. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nosso Deus seja de fato engrandecido nessa manhã. Amém? Feche os seus olhos e o adore. Engrandeça o seu nome. Vamos declarar juntos, olhando para o nosso Deus. Declarando: Senhor, seja engrandecido. Ó Deus das nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Senhor. Vamos fazer um só coro nessa manhã, declarando a Ele. Aleluia. Todos juntos, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus
minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Declare com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Sim, quero vir mais forte. Declare, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Igreja do Senhor, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Há quem possa se assemelhar ao nosso Deus? A sua palavra diz que Ele é totalmente outro, Ele é inigualável. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. E nós estamos dando a Ele aqui, nesse momento, aquilo que é dele por direito. Só Ele é digno de receber adoração. Só Ele é digno de ser exaltado. Esse é o nosso Deus. Nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, para engrandecer-te, para exaltar-te, para declarar, Senhor, que não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso lugar seguro, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado. Assim te oramos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos declarar a Ele a glória, a Ele todo louvor. Vamos fazer em um só coro, declarando a Ele a glória. Vamos
declarar porque dele e por ele e para ele. Porque dele, Seja por glória. ele, para ele são todas as coisas. Que dele, Senhor, para ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Somente a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Adore ao Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Vamos nos juntar aos anjos que adoram o Senhor nesse momento, declarando glória ao seu nome. Glória, Dia e noite os anjos o adoram. glória, Recebe, Senhor, o nosso louvor nesse momento. glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, glória àquele que vive para todo sempre. Glória, e não há outro Deus. Glória, glória, pra sempre, amém. E nós declaramos juntos, para todos ouvirem, bem forte a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. Toda glória, para sempre. Amém. Aleluias. Todas as obras criadas exaltam o nome do Senhor. Amém? Que nós possamos viver também para adorá-lo, para exaltá-lo. Quantos aqui vivem para a glória do Senhor? Oh, glória! Vamos declarar: tuas obras te coroam com alegria, declarando essas verdades ao Senhor. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Todos juntos, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, todos juntos. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem inspirador. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. A última vez cantaremos. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe os nossos louvores. Assim te damos nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. As crianças podem se dirigir agora sim à sua salinha. Enquanto as crianças se dirigem, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Acho que lembrar e adivinhar onde nós estamos pregando não está sendo difícil. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Vamos procurar avançar um pouco mais em nossa exposição de Pedro nessa manhã. Nessa noite nós vamos centralizar a nossa mensagem, especificamente nos versos 6 a 8, se Deus nos permitir. Amém? Enquanto a igreja abre a sua Bíblia, eu gostaria de trazer uma palavra de agradecimento à igreja. Meus irmãos, é muito bom ver que cada dia mais nós temos, aos poucos, retornado um pouco aquilo que nós chamamos de normalidade.
uma normalidade, aonde eu acredito que é o momento em que a igreja mais brilha, porque é o momento em que a igreja demonstra aquilo que ela foi chamada a demonstrar. Nós somos um povo a quem Deus libertou, e Ele nos libertou com um propósito, o propósito de sermos livres. Mas não livres como algumas canções, até mesmo anedóticas, parecem dizer. Nós não somos livres para correr, para gritar. Nós somos livres para viver. Viver por Cristo e para Cristo. E eu digo isso porque somente aqueles que verdadeiramente estão em Cristo são capazes de entender a importância de nos reunirmos todos os domingos, em momentos como esse, o momento em que dedicamos o tempo a comungar e a compartilhar das alegrias que Cristo tem feito em nossa vida. Nos reunimos com o intuito de exaltar, glorificar o nome de Deus Pai, exaltá-lo pela obra redentora que gratuitamente recebemos mediante o sacrifício do seu Filho e que se manifesta em nossas vidas diariamente através da ação do Espírito Santo. Feliz somos, meus irmãos, pois a graça salvadora e merecida, a graça nos alcançou. E é por isso que nós nos reunimos aqui nessa manhã. Não apenas para tomarmos um café da manhã. Porque se você saiu de casa só para isso, você saiu com a intenção errada. Nós nos reunimos aqui, cujo objetivo desta igreja ou da igreja do Senhor é adorar aquele que é digno de ser adorado. Hoje, meus irmãos, nós nos reunimos para prestar a Deus um culto especial. Nos reunimos para participar da mesa do Senhor. Nos reunimos para partilhar com o mundo daquilo que Ele fez por nós. Reunimos-nos hoje para ministrar a ceia do Senhor. Ceia, que é o meio divinamente designado por Deus para fortalecer a fé exercida pelos crentes neste mundo que jaz no maligno. A ceia, meus irmãos, ela não é um sacrifício que nós oferecemos a Deus, mas sim uma rememoração do sacrifício de Cristo na cruz. Um sacrifício doloroso, penoso, terrível, mas que teve um objetivo: pagar o preço para que você, eu, todos pudéssemos estar aqui. E quando nos reunimos em períodos como esse, nós fazemos isso em memória dele, para a honra dele, para a glória dele. Eu acredito que Deus tem tudo em suas mãos, e Ele nos deu um texto que eu acredito que corrobore muito bem com a importância do culto que temos hoje. O texto que meditaremos nessa manhã, ele aponta exatamente para isso, para o verdadeiro valor de Cristo na vida dos crentes. Isso corrobora, meus irmãos, com o que nós temos meditado já há algumas semanas. E lembrem-se do que eu tenho dito, e repito hoje mais uma vez: não há cristianismo sem Cristo. Quando a multidão de pessoas se reúnem em nome de Cristo, mas ali não há Cristo, pode ter tudo, menos honra e glória ao nome do Senhor ali. Não há como vivermos o cristianismo
aquém de Cristo. Não há como nos dizermos cristãos sem refletirmos a Cristo em nossas vidas. E é isso que Pedro tem dito, é isso que Pedro tem falado, é isso que Pedro tem mencionado. Abandonem o que é mal e tomem posse daquilo que lhes faz bem. Como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, a saber, a palavra de Deus. Mas não somente isso, Pedro continua, e no verso 4 diz: desejem a Cristo. E aqui, nos versos 6 e seguintes, Pedro retoma essa palavra ao dizer desejem a Cristo. Por que que nós precisamos desejar a Cristo? Por que que nós nos reunimos hoje de manhã em nome de Cristo? O verso 6 e seguintes nos dizem, volte seus olhos para esse texto. Assim nos fala a Escritura. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Meus irmãos, eu acredito que esse texto demonstre de maneira bem clara a importância de Cristo. E o meu objetivo nessa manhã é que ao sairmos daqui, tenhamos entranhado em nossos corações, tenhamos inculcado em nossas mentes, que a salvação exige que firmemos a nossa fé em Cristo. Somos cristãos? Então precisamos ter a nossa fé firmada em Cristo. O verso 6 começa dizendo, pois isso está na Escritura. Esse fragmento, ele faz uma ligação direta, não com o versículo anterior, o verso 5, mas com o verso 4, onde Pedro começa a se referir a Jesus como a pedra eleita e preciosa diante de Deus. Neste verso e nos versos seguintes que acabamos de ler, Pedro retoma a exposição de quem é Cristo em nossas vidas. Quem é Cristo na vida dos crentes? Lembrem-se, Pedro não estava falando para crentes que estavam num domingo de manhã deitados em uma rede, se balançando, tomando brisa ao cabelo. Pedro fala para pessoas que estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos. Mas eles não estavam sofrendo porque eram malfeitores. Eles não estavam sofrendo porque tinham feito algo mal ao governo. Eles estavam sofrendo porque eles tinham o que o mundo odiava. Eles estavam sofrendo porque tinham a Cristo. E Pedro olha para eles e diz, não se envergonhem, não temam, não abandonem a fé. Sabe por quê? Porque aquele a quem vocês servem é pedra eleita e preciosa diante de Deus. Jesus, meus irmãos, Ele é o fundamento de nossas vidas. Ele é o fundamento de nossa fé. Na quarta-feira nós temos meditado sobre os 28 artigos. E nessa última quarta-feira em específico, nós meditamos acerca da realidade da consciência. E nós aprendemos algo muito importante.
nós aprendemos que não há como termos uma consciência boa, uma consciência pura, uma consciência viva, se não tivermos a Cristo. Sabe por quê que este mundo está tão tenebroso? Você sabe por que tem tantas pessoas que são inimigas de Cristo, que odeiam a Cristo e que gostam de verbalizar que Cristo não existe, que Deus não existe, que isso é balela, que quando eu morrer tudo se acaba? Porque elas têm um buraco enorme no seu peito. Elas têm um buraco enorme no seu coração. E isso lhes causa angústia, lhes causa terror. E muitas dessas pessoas procuram preencher esse buraco com tudo que está ao seu alcance. Bebidas, prostituição, drogas, negação. Mas nada preenche esse vazio que eles sentem. Porque nada consegue encaixar ali dentro perfeitamente. Porque o espaço que nós temos em nossos corações, aquele vazio que muitos de nós podemos ter em nossos corações, ele só pode ser preenchido perfeitamente por uma única pessoa, que se chama Cristo Jesus. Mas aqueles leitores ao qual Pedro estava escrevendo, pode ser que eles estivessem passando por medos, por terrores. E Pedro então resolve estimulá-los e dizer: se acalmem, não temam. Aquele a quem vocês servem é uma pedra preciosa, eleita de Deus, é a pedra fundamental. E para fundamentar, ou embasar, para não usarmos tanto fundamentar, Pedro, ele extrai 3 passagens do Antigo Testamento que fazem referência a essa pedra. E ele busca demonstrar nisso que desde o passado, Deus já havia escolhido Cristo para fazer e ocupar este papel na vida de todos aqueles que dependem, confiam e entregam sua vida nele. A primeira passagem é extraída de Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías capítulo 28, verso 16. Nela nós lemos o seguinte. Vamos aguardar um pouco para os irmãos abrirem. Isaías capítulo 28, no verso 16. O profeta Isaías diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Para compreendermos o que Isaías fala aqui, é importante que tenhamos em mente o contexto direto dessa passagem. Aqui, em Isaías, Deus está repreendendo o povo por meio do profeta. Deus está repreendendo o povo, porque os líderes de Judá, os líderes de Israel, ao se verem ameaçados pelo exército dos assírios, procuraram desesperadamente ajuda, procuraram desesperadamente alguém que viesse socorrê-los. Olharam para um lado, olharam para o outro e disseram: vamos aos egípcios. Vamos aos egípcios, vamos buscar ajuda, porque se nós não buscarmos ajuda, nós vamos ser mortos e aniquilados. É interessante que Isaías menciona essa passagem apenas alguns capítulos depois de ter visto quem realmente provém proteção para aqueles que dependem dele. Lembram-se do que Isaías disse no capítulo 6?
Isaías disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. No dia da morte do grande rei que nos protegia, no dia em que eu me senti desamparado, no dia em que eu me senti solitário, no dia em que eu achei que eu iria perder tudo que eu tinha, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías, meus irmãos, ele é uma lição viva de quem é Deus em nossas vidas. No momento de desespero, no momento de dor, no momento de luta, às vezes a gente pode se sentir sozinhos. Mas nunca se esqueça de algo. Deus está assentado num alto e sublime trono. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Eu li recentemente uma explanação de John Piper acerca do porquê os crentes sofrem. Por que Deus permite que os crentes sofram? E John Piper, sabiamente, ele resume todo aquele seu escrito. Se você quiser, pode procurar, tem disponível na internet. Mas ele diz de maneira bem simples: Deus às vezes permite que os crentes sofram, para que o crente possa experimentar da glória dele. Para que o crente possa experimentar do cuidado dele. E possa saber o quanto ele nos ama. O quanto ele tem cuidado de nós. Isaías sabia disso, mas parece que os israelitas não sabiam. Em meio à adversidade, à luta, ao invés de procurarem a Deus, eles somente buscaram uma aliança com um dos reinos mais fortes que havia naquela época. E o problema não é nem apenas o fato de terem buscado auxílio dos egípcios ao invés de terem buscado Deus. Mas sabe qual é o problema? É que esses líderes não apenas fizeram aliança com o povo que Deus proibiu que fizessem, como se vangloriavam da aliança que haviam feito, dizendo: agora ninguém mais nos destrói, agora os egípcios vão nos proteger. É nesse contexto que Deus declara que estabeleceu outro fundamento para o seu povo. Deus não estabeleceu os egípcios para protegerem o povo de Israel. Ele estabeleceu uma outra pedra. Ele estabeleceu uma pedra que ele escolheu, uma pedra que ele aprovou, uma pedra que para ele é preciosa e que ele assentou como base da confiança do seu povo. Não são nos egípcios que nós devemos confiar, é nessa pedra. Aquele que crer nesta pedra e nela confiar, diz Isaías, não foge. Ou seja, permanece firme, permanece confiante diante das ameaças humanas. Meus irmãos, é possível que o Senhor Jesus pudesse ter em mente esta profecia quando declarou para o próprio Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele, edificarei a minha igreja. Porque antes de dizer isso, Pedro disse para ele, Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E da mesma forma que os discípulos entenderam que a pedra que Isaías se referia era Jesus, Pedro aplica esta palavra dizendo que ele é a pedra em que nós devemos confiar. Vocês estão sendo perseguidos, mas não tenham medo. Não se desesperem. Vocês estão fundamentados sobre algo
que é inabalável. Vocês estão fundamentados sobre alguém que é inabalável. Paulo diz algo semelhante quando fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 20, apenas me escute. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular. É sobre Ele que nós estamos firmados, é sobre Ele que a nossa fé está firmada. É por isso que Pedro diz: aquele que crer não será envergonhado. Note essa pequena mudança. Pedro troca o finalzinho do verso de Isaías, aquele que crê não foge, para quem nela crê não será envergonhado, não será confundido. Pedro muda um pouco e aplica a passagem de Isaías ao contexto daquela época. Meus queridos, vocês estão sendo perseguidos. As pessoas podem estar dizendo no seu ouvido: macho, depois que tu começou a servir a Cristo, tu deixou de ser feliz. Tu não está vendo não, macho? Esse tanto de perseguição, de dificuldade que tu tem enfrentado. Abandona esse Deus. Não se iludam que essas palavras não são novas. Teve um senhor, um amigo, conhecido meu, chamado Jó, alguns anos atrás, que teve alguém conhecido dele, chamado esposa, que disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe por quê? Porque aos olhos do mundo, a nossa fé incomoda. A nossa alegria incomoda. A nossa tranquilidade incomoda. É todo mundo reclamando triste, e esses crentes tudo rindo, achando graça. Isso incomoda. E é por isso que as pessoas tanto odeiam. Mas, meu querido, não se sinta envergonhado. Jovens, se vocês não estão, logo, logo estarão na faculdade. E eu fiz faculdade de biologia. Ou seja, vocês já imaginam o quanto um crente, ele é humilhado, debochado em uma faculdade de biologia. E a verdade, meus queridos, é que até hoje, até esse momento, a minha fé nunca me envergonhou, a minha fé nunca me confundiu. Pelo contrário, aquele que incomoda, aquele que caçoam, aquele de quem riem pelas costas. Eu já compartilhei isso com os irmãos e repito mais uma vez. É exatamente aqueles que, quando eles precisam de um conselho sério, eles escutam. Eu ouvi recentemente uma palavra que eu compartilhei com o Damiano e achei engraçada. A gente tinha ido fazer feira, aí passamos num restaurante para tomar café rapidinho. Aí chega o coordenador da escola em que eu trabalho. Aí começa a mulher: isso aqui, pensa aqui é uma pessoa, quando você quer escutar alguma coisa, pode escutar o que ele fala umas coisas muito boas. Tem autoridade para falar. Aí eu não bota essa peste em cima de mim não, é responsabilidade demais. Falei com ele e saí. Outro chegou certa vez e disse: rapaz, cadê você nas reuniões, rapaz? Olha, tu e o Wesley são aqueles que quando estão, abrem a boca e trazem uma palavra que consegue trazer uma maior racionalidade aqui no meio e consegue apaziguar os ânimos. Por coincidência, eu e Wesley somos crentes. Qual será a diferença em nossas palavras? Não é porque nós somos melhores, mais espertos, mais sábios do que os outros.
a presença de Cristo em nossas vidas. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos firma. Meus irmãos, Pedro demonstra que Cristo é o sólido fundamento do povo de Deus. Aqueles que creem, aqueles que esperam nele, nunca serão decepcionados. Aqueles que estão em Cristo, nunca se decepcionarão com Cristo. Você pode se decepcionar com homens. E eu digo uma coisa para vocês, pode ser que eu lhe decepcione, mas eu não sou Cristo. Pode ser que algum irmão lhe decepcione, mas eu lhe afirmo com 100% de certeza, Cristo nunca lhe decepcionará. Não viva a sua fé fundamentada em homens, em palavra de homens, em amizade de homens. Fundamente a sua fé em Cristo. Porque somente em Cristo nós temos solo firme e seguro. Para os crentes, meus irmãos, Cristo é a pedra angular, eleita e preciosa. Notem como Pedro diz que Ele é preciosidade. Muitas vezes em nossa vida, nós colocamos a nossa confiança em pedras que julgamos serem firmes. Mas com o passar do tempo, essas pedras se mostram escorregadias, como sabiamente disse o salmista. Há apenas uma verdade, meus irmãos, que nós devemos pôr em nossos corações. Não há pedras, rochas, pessoas, emprego, beleza, talento, força, capacidade que possam nos sustentar em todo o tempo. Tudo isso é como uma casa edificada sobre areia. Pode até ser que ela aguente uma chuvinha ou outra, mas moveram-se as chuvas, moveram-se os rios e deram com força contra aquela casa e ela caiu. Por que ela caiu? Porque estava edificada sobre fundamento falho, sobre fundamento fraco. Meus queridos, somente Cristo, somente Ele pode garantir que no grande dia do julgamento, nós receberemos a palavra salvo mediante a glória de Cristo Jesus. Somente Cristo pode nos garantir que no último dia ouviremos: vinde a mim, benditos de meu Pai, venham e entrem no lugar que vim preparar para vocês. Somente Cristo pode me garantir isso. Não é a palavra do pastor tal, do bispo B, do apóstolo C, do vice-querubim. Só Cristo. Somente Ele é a rocha que permanece. E é por isso que o apóstolo diz: quem nela crê não será envergonhado. Meus amados, Cristo tem sido a rocha, a pedra firme em sua vida? Ou você tem ancorado a sua esperança em um terreno vacilante? Aonde está a sua fé e esperança? Em Cristo ou no seu trabalho? Em Cristo ou nos seus estudos? Em Cristo ou, quem sabe, no estudo do seu filho? Eu vou investir aqui para que no futuro eu tenha uma folguinha. Em Cristo ou no seu casamento? Em Cristo ou na ausência de um casamento? Sim,
Tem gente que diz, eu tenho que casar para ser feliz. E tem gente que diz, Deus me livre de casar, senão eu vou deixar de ser feliz. É no seu talento, é na sua força, é na sua inteligência. Somente em Cristo, queridos. E para vocês verem que eu não estou mentindo, abram sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. E leiam comigo, por favor, a partir do verso de número 18. Salmo 73. A partir do verso 18. Vamos abrir aqui. Salmo 73. A partir do verso 18. Ou melhor, vamos voltar um pouco. Vamos ler a partir do verso 16. Em só refleti para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Aqui o salmista ele está descrevendo a visão que ele tem para a prosperidade dos ímpios e o sofrimento do justo. E ele diz que achava que pouco valia a pena servir a Deus, porque olha, os injustos, os descrentes, eles vivem sorrindo, eles bebem o que querem, comem o que comem, saem com quem querem, têm o que querem ter. E aí o salmista diz, até que entrei no santuário e descobri qual seria o fim deles. Olha o que Deus diz. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. É isso que acontece. Às vezes, nós confiamos em nosso trabalho, nós confiamos em nosso sucesso, nós confiamos em tudo, nós somos os melhores, os maiores, até que vem uma pandemia como essa. E a glória do homem se vai. E aí ele começa a olhar e dizer, eu aqui nessa pindaíba, sofrendo, morrendo, e aqueles crentes achando graça. Porque o fundamento nosso é outro. É outro. E depois de dizer quem Cristo é, Pedro segue, versos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Nestes versos, Pedro expõe o valor de Cristo, aquele que ele chamou de pedra angular, de pedra preciosa. Ele expõe o valor deles para crentes e descrentes, citando aqui mais duas passagens que buscam enfatizar isso. Essas passagens expressam as implicações de Jesus ser a pedra referida nas Escrituras. E essa pedra, ela terá uma ação, tanto na vida daqueles que creem nela, como na vida daqueles que não creem nela. Para os crentes, Pedro diz que ela é o quê? Pedra preciosa.
E para os descrentes, pedra de tropeço. Então nós precisamos aprender, em primeiro lugar, que para uns Jesus é a pedra preciosa. Jesus, ele é a pedra principal, a pedra angular. O que é a pedra angular? O que é a pedra principal? A arquitetura antiga não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Muito das construções que nós encontramos na antiguidade, elas eram formadas única e exclusivamente de pedras que eram acumuladas umas sobre as outras. Na melhor das hipóteses, você colocava um barrinho ali. Não tinha cimento cola, quartzolite, P2, 5, não sei lá o quê, com sistema de colagem. Não tinha isso. Na melhor das hipóteses, era um barrinho, e olhe lá. Mas não é interessante que muitas dessas construções estão firmes e de pé até hoje? Mas sabe o que é engraçado? É que há um ponto naquelas construções, há uma pedrinha naquelas construções, que se você mover ela, toda aquela estrutura, ela vem a ruir. Essa pedra era chamada pelos construtores de pedra angular. É ela que fica no ângulo central. É ela que dá fundamento e firmeza a todo aquele edifício. E Pedro está dizendo, crentes, na vida de vocês, Cristo é essa pedra. É a pedra que dá sustento, é a pedra que dá firmeza, é a pedra que lhes orienta, que lhes faz entender o que fazer, como fazer e quando fazer. É por isso que Pedro diz, essa pedra é preciosa. Porque não há nada de maior valor para um cristão do que ter a Cristo. Aquele que João diz que é o nosso advogado fiel. Aquele que João diz que intercede em nosso favor a Deus. Aquele que a palavra diz que aos seus amados dá enquanto eles dormem. O comentarista Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: a chave para o versículo 7 é a palavra preciosa. Se você tivesse, meus irmãos, que queimar ou rasgar a sua Bíblia e tivesse que rasgar exatamente o verso 7, jogue tudo fora, menos a palavra preciosa. Que na verdade, o significado dela melhor seria respeito ou honra. Pedro está dizendo aqui o seguinte: Jesus, a pedra angular, é para vocês a pedra de honra, é para vocês a pedra de respeito. Vocês são honrados por Deus, não é porque vocês são bonitos, cheirosos, importantes. Não é porque Deus precisa de vocês e vocês são quase igual a Deus, como muitos têm pregado aí. Não é isso. Deus ama vocês, Deus quer vocês, Deus honra vocês, porque Cristo morreu por vocês. É por causa de Cristo. É porque Cristo é precioso para Deus e deu a vida por vocês, que vocês são importantes para Deus. Não caiam na balela de muitos que têm arrastado pessoas para o inferno, fazendo com que elas se julguem tão importantes e tratem Deus como um moleque, dizendo a Deus o que ele tem que fazer, quando tem que fazer, e ai de Deus se não fizer. Nós somos importantes para Deus, porque Cristo é importante para Deus. Se Cristo é a causa de sua honra, se Cristo é a causa do seu respeito, se é por causa de Cristo que nós somos preciosos, Cristo precisa ser para nós pedra eleita, escolhida,
pedra angular, pedra preciosa. Amados, somente aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo são capazes de devotar a Ele o seu devido valor. A maneira como nos envolvemos com Cristo demonstra a sua obra em nossas vidas. A maneira com que valorizamos a Cristo demonstra o valor de Cristo em nossas vidas. Lembre-se, Cristo, Ele foi a escolha preciosa aos olhos de Deus. Ele tem sido a escolha preciosa em sua vida. Meu irmão, é hora de parar e pensar. Quando você acorda pela manhã, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Você pensa em quê? Você pensa na sua esposa ou no seu esposo? Você pensa no seu filho ou na sua filha? Você pensa nos seus estudos? Você pensa no seu trabalho? Ou você pensa em Cristo? Meu irmão, Jesus tem sido para você a pedra angular. É Ele quem estrutura a sua vida, ou Jesus é só mais um na sua vida? Meu querido, Jesus tem sido em sua vida a pedra eleita. O que é pedra eleita? O que é ser eleito? É ser escolhido. Quem você tem escolhido como prioridade em sua vida? Quem? Jesus tem sido na sua vida a pedra preciosa. Jesus, ele fala de algumas parábolas, e uma delas diz sobre a pérola de grande valor. E o que é a pérola de grande valor? É aquela pérola que quando o caçador de pérolas encontra, ele vende tudo que tem, ele se desfaz de tudo que tem, ele julga que tudo que ele tem é expurgo para tomar aquela pedra para si, porque ela é preciosa. E pode ser duro ou difícil o que eu estou falando, mas meus irmãos, até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão do sucesso desse mundo, da exaltação deste mundo, pela exaltação ao lado de Cristo? Aonde você quer estar? Você precisa se perguntar isso de vez em quando. Porque se Jesus é a pedra preciosa para uns, Ele é a pedra de tropeço para outros. É interessante, meus irmãos, destacar que muito provavelmente Pedro ouviu esse texto do Salmo 118, de onde ele extraiu essa passagem, que Jesus é a pedra angular. Ele ouviu essa passagem muito provavelmente diretamente da boca de Cristo, aplicando este texto a ele mesmo. Lá em Mateus, meus irmãos, agora eu esqueci de anotar a referência. Em Mateus, acho que é capítulo 16, no verso 42, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos apenas atentem. Pedro está conversando com Cristo, e Jesus então pergunta: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Lembra-se dessa passagem? Pedro ouviu de Jesus. Mas
Pedro só falou até aqui, mas Jesus continua. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus continua. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Lopes, em seu comentário, ele destaca que Jesus é a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E Pedro tem exatamente isto em mente, quando escreve aqui os versos 7 e 8. Pedro diz: essa é a pedra de honra, de exaltação preciosa para uns. Mas ai daqueles que baterem de frente com essa pedra. Ai daqueles sobre quem essa pedra for lançada. Foi exatamente assim, meus irmãos, que Pedro interpretou essa passagem, quando estava sendo arguído pelo Sinédrio, quando estava sendo arguído pelo Sinédrio e pregou aos judeus no templo, após ter sido preso, ele diz: este Jesus que vocês negam, vocês os construtores que a rejeitaram, ele é a pedra angular. Vocês, judeus, vocês que foram os encarregados de Deus por erguer neste mundo um reino de sacerdotes, vocês que receberam a missão de erguerem neste mundo esperança em Cristo, rejeitaram a pedra que Deus enviou para vocês. João, em seu evangelho, nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Esses são os construtores. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular, preciosa, e que foi dada a nós, povo que não éramos povo, mas que Ele nos fez seu povo. Povo que estava perdido, mas Ele nos resgatou e fez de nós povo especial. É para a semana que vem, eu sei, mas olha o que é que ele diz desse povo, no verso 9. Olha o que é que ele diz deste povo. Ele diz: olha, antes nós não éramos povo, mas agora Deus nos fez seu povo. E ele diz no verso 9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não tenham medo, não temam, não fujam. Vocês foram salvos com um objetivo: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são um povo escolhido, pedra, pela pedra preciosa, pela pedra angular. Mas ai daqueles sobre quem essa pedra vier a ser derrubada. Ai daqueles que em sua altivez, em seu orgulho, em sua sabedoria e dureza de coração, vierem a se chocar contra essa pedra. Para os crentes, ele é pedra preciosa. Mas para os descrentes, verso 8, ele é pedra de tropeço, ele é rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O apóstolo cita aqui um fragmento do que nós lemos lá em Isaías, capítulo 8, verso 13 e 14. Não precisa abrir, apenas me escutem. Lá em Isaías, capítulo 8, verso 13 e 14, nós lemos: ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar,
E a Ele vocês devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. O profeta Isaías, ele diz que o próprio Deus servirá de tropeço e escândalo, laço e armadilha para os judeus, e não foi exatamente o que aconteceu? O que Jesus era para os judeus? Escândalo. Ele cura nos sábados. Ele come com prostitutas. Ele anda com publicanos. Eu não vou me misturar com ele. Eu não vou andar com ele. Eu? Você está doido? Assim, são muitos hoje em dia. Esse homem só fala em Bíblia. Esse homem só fala em Deus, só fala em oração. Eu não vou andar com esse homem, vai? Aí o povo me chama de quê? De tapado. Eu vou andar com esse homem aí? Para quê? Olha, esse cabo aí só anda todo... Né? Eu tenho que andar mais despojado, a minha linguagem tem que ser outra. Eu tenho que atrair jovens. Eu vou lá naquilo ali, olha, é um teto, uma luz, não tem nem uma parede preta, uma luz verde, azul, lilás, brilhando. Ninguém vai para a direita nem para a esquerda. Não, meu irmão, a gente não tem que ir para a direita nem para a esquerda, a gente tem que estar firme em Cristo. Assim não tem perigo de cair. Assim não tem perigo de ser desviado. O fundamento é Cristo. Meus irmãos, esse Cristo que foi rejeitado no passado, ele tem sido rejeitado hoje em dia. Os judeus tomaram Cristo em suas mãos e o entregaram aos romanos, para que os romanos crucificassem a Cristo. Os construtores, nas palavras do próprio Pedro, pegaram a pedra escolhida de Deus, eleita por Deus, preciosa para com Deus, e disseram: crucificam, crucificam, crucificam. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Porque enquanto o seu sangue era derramado no madeiro, as gotículas daquele sangue eram aspergidas sobre este povo, que vieram a se tornar lindas flores do jardim de Cristo. Porque aonde o sangue de Cristo coagulou, nova vida surgiu. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Mas para muitos, esse Cristo é pedra de tropeço, é pedra de ruína. Triste é o fim daquele que rejeita Jesus, rejeita a sua salvação e rejeita a sua esperança. Eu já disse algumas vezes e repito. Sabe qual é o único problema da graça? É que a gente não tem participação nela. É por isso que tanta gente tem dificuldade. Eu não posso ser salvo de graça. Eu não tenho nada, então tem que ser a salvação e obras. Tem que ser a salvação e o sábado. Tem que ser a salvação e uma roupa. Não, meus irmãos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João, e aqui eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Lá em João, no capítulo 3, a partir do verso de número 16. Meus irmãos, não há salvação fora de Cristo, não há esperança sem Cristo. O fim daqueles que rejeitam a Cristo é experimentar a condenação, porque não há como sermos salvos fora de Cristo. Sem Cristo, nós somos condenados. Por isso que Deus diz, através de Jesus,
escrito por João, a partir do verso 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqueles que não querem a Cristo, aqueles que querem qualquer outra coisa, eles procuram aquilo que ofusca as suas obras. Porque quando nos achegamos a Cristo, a luz de Cristo brilha em nós. E os nossos pecados não podem mais ser ocultados. É por isso, meus irmãos, que durante esses quase 2000 anos de história, Satanás, ele tem combatido veementemente a pregação da palavra. É por isso, meus irmãos, que nesses quase 2000 anos de história, Satanás odeia quando a igreja se dobra perante Deus e busca a Deus. Quando a igreja enxerga e entende que Cristo é o nosso fundamento. O diabo não quer isso. Pedro contrasta aqui duas realidades. Enquanto os crentes têm a Cristo como preciosidade, os descrentes tropeçam em Cristo. Isto, meus irmãos, significa que eles são desobedientes, porque eles não se sujeitam à vontade de Deus. A NVI traduz o finalzinho desse versículo da seguinte maneira: os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. A expressão para o que também foram destinados pode ser interpretada de várias maneiras. Porém, só há uma interpretação correta. E é clara aqui. Esse texto fala-nos da soberania de Deus e trata da responsabilidade do homem. Se por um lado eles tropeçam, eles caem por causa da sua incredulidade e desobediência, eles fazem isso porque Deus os condenou. Deus os entregou ao seu próprio pecado. Na quarta-feira nós aprendemos algo aqui. Você sabe qual é o maior castigo de Deus para um homem? É entregá-lo aos seus próprios cuidados. É entregar o homem à dureza do seu coração. E às vezes, como eu gosto de brincar, isso às vezes me referindo ao meu filho, mas não estou me referindo a ele nesse sentido. É como se Deus pegasse o homem, o coração duro do homem e dissesse: vai, vira bicho. Não é isso que tu quer? Aí ele vai fazer como uma cabra montesa teimosa.
Ele vai olhar para a montanha enorme, aquela rocha firme, e vai correr e vai dar com a cabeça nela. Pá! E o que é que ele vai fazer com a rocha? Nada. Mas ele vai ter uma dor de cabeça terrível. Ser pedra de tropeço é literalmente estar na frente. Jesus não está oculto ao mundo. Não há inocentes neste mundo. E no último dia, ninguém poderá dizer, eu não sabia. Eles tropeçam, eles caem. Em Cristo, na palavra de Cristo, porque se engasgam com Cristo. Nós vivemos em um mundo que odeia a Cristo claramente. Mas eu vejo surgir, no meio do povo de Deus, um povo que diz ser de Cristo, mas não quer a Cristo. Meu irmão, olhe seu coração nesse momento. Esse é um momento de reflexão. Feche seus olhos nesse momento. E olhe no mais profundo da sua alma. E se pergunte: quem é Cristo para você? Ele é a rocha eterna, a pedra angular, pedra que, como diz a canção, os poderes do inferno não puderam derrotar. Ou você tem tropeçado em Cristo, tropeçado na palavra de Cristo, se engasgado com as exigências da palavra de Cristo. Meu irmão, cuidado. Para uns, ele é pedra preciosa. Para outros, ele é pedra de tropeço. Quem ele é para você? Onde você tem colocado a sua viva esperança? Mesmo de olhos fechados, gostaria que você continuasse me ouvindo. Certa vez, eu busquei fazer a versão de um hino em inglês por título In Christ Alone. Eu não sou poeta, mas eu me esforcei muito para fazer a versão dessa letra, porque eu fui muito abençoado por essa letra. E nas minhas tentativas de escrever algo, eu escrevi o seguinte: somente em Cristo está a minha fé. Ele é a minha luz, força e canção. Lugar seguro, pedra angular, firmeza em meio ao turbilhão. Que grande amor, profunda paz, acalma a alma e ansiedade. Consolador, meu tudo é. No amor de Cristo firme estou. Somente em Cristo que se humilhou, deixou sua glória em meu favor, um dom de amor e de verdade. Ódio e desprezo suportou. Em uma cruz se entregou, a santa ira suportou. Os meus pecados ali pagou, por sua morte vivo estou. Mas em um sepulcro se guardou o corpo do meu Salvador. Mas o terceiro dia chegou, ressuscitando em glória o Redentor. Reina hoje como vencedor, e do pecado me libertou.
pois eu sou dele e ele é meu. Precioso o sangue que me comprou. Já não há culpa, nem temor. Este é o poder de Cristo em mim. Desde eu nascer até morrer, guia o Senhor meu existir. Não há poder ou inferno que possam arrebatar meu ser, até que Ele volte, ou a Ele eu vá. Firme estarei em seu amor sem par. Não há poder ou inferno que possam arrebatar meu ser. Em suas mãos, seguro estou, firme em sua graça e poder. Essa tem sido muitas vezes a minha oração a Ele, de agradecimento a Ele, por tudo que Ele tem feito em minha vida. Pois se não fosse Ele, eu estaria perdido, completamente destruído. Eu não sei nem se eu estaria aqui, na frente dos irmãos nesse momento. Mas por Ele, por meio dEle e para Ele vivo. E eu queria que vocês fizessem o mesmo. Entreguem-se a Cristo. Busquem a Cristo. Pois somente em Cristo há esperança, luz e vida. Amém?